Você, que é aquela pessoa que está endividado, perdendo as noites de sono devido à questão de dívidas, no vídeo de hoje eu vou estar trabalhando com você um planejamento para você sair dessas dívidas. Para você que não me conhece, meu nome é Jorge, sou educador financeiro e vou estar te ajudando passo a passo de livrar dessas dívidas. O primeiro passo é você listar todas as suas despesas e entender com clareza qual é a sua situação atual. Então no vídeo de hoje a gente vai estar colocando na planilha a situação de um cliente da minha mentoria, para a gente entender qual é o passo a passo e o que ele deve fazer para estar quitando as suas dívidas. Uma dica muito importante: até o dia 28 de março, no site do Serasa, tem um mega feirão limpa nome. Então eu vou estar deixando para vocês na descrição desse vídeo um link do Serasa. Consulte lá o seu CPF e a instituição que você tem dívida para verificar quais são as oportunidades para você estar limpando o seu nome. Conforme eu mencionei para vocês, a gente vai colocar na planilha e identificar qual a situação desse cliente. Então aqui nessa planilha de dívidas, ele colocou aqui quais são os credores dele e o valor que ele deve dentro desses credores. Então a gente teria que colocar aqui a data de início dessa dívida, o valor parcelado. Nessa situação aqui não tem nenhum valor parcelado porque essa dívida dele não está parcelada, mas se caso você tenha essa situação, coloque, mencione aqui o número de parcelas que você negociou, os juros que estava dessa dívida ou que está correndo dessa dívida e o motivo, para você ter uma interpretação melhor da situação que está essa dívida e o motivo que levou você a fazer essa dívida. Então aqui a gente está falando de uma dívida de mais de 10 mil reais. Então esse cliente aqui tem uma dívida alta. Se a gente identificar como que é as dívidas do brasileiro, ela gira em torno de 3 a 4 até 5 mil, e esse aqui está um pouco mais elevado, a dívida média do brasileiro. Então aqui a gente fez a listagem das dívidas e aí agora a gente vai identificar qual é o potencial de sobra desse cliente. Na onde a gente consegue identificar? Dentro do orçamento dele. Então esse cliente aqui, conforme a gente mencionou, ele liberou para a gente estar passando essas informações. A gente não vai passar o nome dele, mas as informações dele financeira. E a primeira coisa que a gente listou é a questão do salário líquido e comissão dele. A gente já listou aqui 5 meses para você ter uma ideia aí de um período maior de análise. O salário líquido dele, não é aquele salário bruto com desconto, é já o salário líquido dele mesmo. A comissão. Ah, Jorge, você colocou aqui uma comissão de R$ 3.500. Essa é a comissão máxima dele? Não. Essa foi a comissão mínima que ele recebeu nos últimos 6 meses. Então a gente analisou os últimos 6 meses dele e o pior cenário dele foi de R$ 3.500. Ele falou: Jorge, esse valor eu consigo tirar mensal. Normalmente chega até 4.900. Então assim, a gente vai trabalhar com um mínimo para que ele não fuja do orçamento dele. E a gente analisou todas as despesas essenciais para ele. Então tudo que ele colocou que era essencial para ele no mês de março, depois no mês de abril, maio, e já no primeiro mês de março, 67% da receita líquida dele fica no custo essencial. Então ele falou: cara, isso aqui é essencial para mim sobreviver. Então a gente olhou ali e colocamos todas as informações no essencial. Eu gosto de trabalhar com o método 50-30-20. 50% essencial, 30% estilo de vida e 20% investimento, reserva de emergência, tudo mais. Porém, esse cliente a gente vai trabalhar no primeiro mês de uma forma diferente para regularizar o orçamento dele. Então 67% vai ficar ali dentro do que é essencial mesmo, até porque as outras ali conseguem compensar esse valor. Porém, já no segundo mês a gente consegue trabalhar com 60% ali do que é essencial. Então a gente consegue trabalhar com esse cliente de uma forma de 60-20-20. Então a gente vai trabalhar 60% é essencial, 20% estilo de vida e 20% de investimento. Continuando aqui, o estilo de vida dele, a gente colocou aqui tudo que é estilo de vida dele no mês de março, então 19% da receita dele, e depois cai para 18%. Não cai muito, mas também não é um valor muito alto atualmente. E eu deixei aqui bem negrito aqui para vocês verificar que a gente colocou imprevisto. Por quê? Esse é um cliente que, como ele não tinha nenhuma organização financeira, a gente resolveu colocar algo para imprevisto, porque vai acontecer imprevisto na sua rotina, vai acontecer imprevisto no seu orçamento e você tem que ter preparado para isso. Então aqui pode acontecer furar um pneu de um carro, de uma moto, no caso desse cliente aqui de uma moto. Pode acontecer dele precisar do medicamento e ele não colocou no orçamento dele. Pode precisar dele comprar alguma coisa extra no mercado ou alguma coisa fora do orçamento dele que ele não colocou. E isso prejudicar o orçamento dele no final. Então a gente colocou coisas com imprevisto. Se não gastar, beleza, ótimo.
mas se precisar, tá ali, não vai atrapalhar o orçamento dele no final, não vai atrapalhar as metas dele. E daí a gente vai começar a falar sobre questão de investimento, ou seja, reserva de emergência e liberdade financeira. Primeiro, esse cliente a gente vai trabalhar para quitar as dívidas dele e criar uma reserva de emergência, porque vai acontecer lá na frente alguma situação e se ele só pagar as dívidas dele, vai chegar lá na frente quem vai precisar fazer um empréstimo novamente, entrar no cheque especial e isso gerar novas dívidas para ele. Por isso a gente vai criar uma reserva de emergência. Então estou falando aqui, a gente vai iniciar uma reserva de emergência com R$300 e deixando o potencial de sobra dele no primeiro mês de mais de R$650. Então esse cliente tem um potencial de sobra muito grande. Depois, no próximo mês, a gente já está falando de um potencial de sobra de R$1.200 e nos 2 últimos meses de quase R$1.400. Então é aí que a gente vai começar a criar o planejamento de pagamento da dívida dele. Então aqui está o plano de pagamento dele. Eu não coloquei o nome dele nem data, para realmente questão de resguardo. Só que daí aqui a gente listou as dívidas dele. Então para você ter uma ideia quais são as dívidas dele no Nubank, Digio, Trig, Santander, para você ter um olhar. O valor devedor dele total, que a gente está falando de mais de R$10.200. O potencial de sobra, eu só coloquei o potencial de sobra aqui do primeiro mês, que é o mês de março, que a gente começou a mentoria. E aqui a estratégia de pagamento que a gente utilizou. Então no primeiro mês, mês de março, nós colocamos para reserva de emergência R$300. Depois a gente colocou R$650 para quitação de dívida. Então lembra que a gente conseguiu esse potencial de sobra e já destinamos para quitação de dívida. Porém, nenhuma dívida dele é inferior a R$650. Então no primeiro mês a gente não vai conseguir pagar dívidas nenhuma. Porém já no segundo mês, a gente mantém a questão da reserva financeira ali, R$300 e já consegue quitar a dívida do Santander, que é a menor dívida. Um método que a gente utiliza aqui, pagar primeiro as dívidas de menor valor e depois a gente vai pagando as de maior valor. Claro, de acordo com a realidade de cada um. Por exemplo, esse cliente, os juros dele não está atrapalhando os juros da dívida dele. Agora você, por exemplo, eu tenho uma dívida aqui de R$5.000. Eu tenho juros de 10% ao mês nessa dívida. Então, vamos focar nessa dívida, porque as outras dívidas são dívidas menores, de juros menores, vai te atrapalhar menos, vai te endividar menos. Então, foque realmente naquilo que é de acordo com o seu cenário, que vai gerar mais dívidas, te atrapalhar no seu orçamento a longo prazo. Diferente desse cliente. Desse cliente a gente conseguiu trabalhar o Santander, que era a primeira conta dele, a primeira dívida, e ele vai conseguir quitar já no segundo mês. Depois, a gente já consegue quitar a outra conta da Digio, porque vai sobrar ainda e a gente tem um potencial de sobra maior de R$1.200. Depois a da Trig e assim sucessivamente até a gente chegar em dezembro e já ter 100% das dívidas dele quitado. Então a gente está colocando um prazo de aproximadamente 10 meses, onde ele vai ter 100% das suas dívidas quitadas e uma reserva de emergência ainda de R$3.000. Então a gente sai de um cenário de um cliente que tinha uma dívida de mais de R$10.000 para que em 10 meses ele quite todas as suas dívidas e consiga também construir uma reserva de emergência. E outra dica muito importante, tente negociar as suas dívidas. Se a tua dívida está muito alta, ou se você consiga fazer um parcelamento dessa dívida, ou levar essa dívida para outra instituição que compra essa dívida num valor menor, num juros menor, tente fazer isso, realmente ali, destine um tempo para você realizar esse tipo de negociação, ou até mesmo aproveite agora o mega feirão do Serasa e identifique ali se a tua instituição está ali e realize essa negociação, para você pagar menos juro, pagar uma dívida menor e conseguir limpar seu nome. Estamos chegando ao final desse vídeo. Não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal para que a gente possa estar produzindo mais conteúdo como esse e ajudando mais pessoas que estão endividadas. Se você tem um interesse em se livrar das dívidas, igual a gente fez esse cliente, esse daqui é um acompanhamento que eu realizo a cada 15 dias, onde eu ajudo o meu cliente a sair das dívidas, se organizar financeiramente e fazer os seus primeiros investimentos. Se você tem interesse nisso, me mande uma mensagem lá no Instagram para a gente poder estar conversando. E até o próximo vídeo.